E olha, eu posso te dizer, né, falando um pouquinho aqui, sensacional a tua história, a tua trajetória, muito bom, né? Você ter tido esse insight no momento que estava meio depressivo, né, de ter sentado num bar e falado assim, não, eu vou desenhar o que eu quero, né? Tinha 21 anos. 21 anos de idade, falei assim, o que eu quero, né? Eu acho que é muito isso. Ontem eu estava conversando com um garoto que é amigo, muito querido, 19 anos, e fazendo meio que um papel de pai, né, e conversando com ele, trocando ideia, e eu falei bastante isso, né? E tem uma frase que me marcou muito também assim na vida, que eu li essa frase e falei, nossa, essa frase aqui tem muito a ver com o que eu quero, né? Que é uma frase que eu não lembro quem é o autor, acho até que o autor é desconhecido pelo que eu recordo, mas é It's choice, no chance that determines your destiny. Então é exatamente isso, são as escolhas que a gente faz, não são as chances, mas as escolhas que a gente faz para o destino que a gente quer traçar. E a minha trajetória também até é um pouco parecida com a sua, né? Mas eu entrei no turismo assim por acidente, literalmente acidente. Eu sou paraense, né? De uma cidade do Pará, quase divisa com o Amazonas, Santarém, que hoje é bastante conhecida em função de Alter do Chão, que é um destino turístico. Então é um distrito de Santarém. Cresci lá até meus 18 anos de idade, mas eu teve uma fase da minha vida que eu estudava num colégio particular e meio que o castigo que eu receberia naquela época pelos meus pais, né, porque fazia um esforço muito grande para pagar um colégio caro, e o melhor colégio da cidade se você não aproveitar a oportunidade, você vai para uma escola pública, que naquela época era muito bom o ensino, com limitações de algumas matérias que você não tinha em escola privada. E eu acabei, perdi um ano, fui reprovado um ano, e aí eu fui estudar numa escola pública. E fiquei 4 anos em escola pública. E nesse período também eu trabalhava. Eu tinha 12, 13 anos de idade. E aí, uma das minhas experiências foi trabalhar, meu primeiro emprego foi trabalhar numa livraria e papelaria. Então, de tudo lá eu fui um pouco estoquista, fazia limpeza, atendimento, embalador, empacotador, enfim. E, e aí, aquele dinheirinho que eu ganhava, eu tinha duas. Aquele dinheirinho que eu ganhava, eu tinha que fazer. Pô, o dinheiro é meu, né? O que, que eu vou fazer? Eu trabalhava meio período e estudava no segundo período. Então, eu trabalhava de manhã, corria em casa, almoçava, corria para a escola, saía tipo 17h30, ia fazer uma hora de basquete. E aí, putz, com essa grana, eu sempre tive vontade de tocar violão. Eu falei, quero aprender a tocar violão. Então, com essa grana, eu vou comprar meu violão e vou fazer aula de violão, vou aprender a tocar violão. Só que, ao mesmo tempo, na minha casa tinha aquela cobrança. Nós somos 4 irmãos, né? Não, a chance que é dado para um é dado para todos. Então, você vai voltar. Isso aqui é só um ensinamento para você temporário. Você vai voltar para o colégio particular. E o colégio é um colégio, uma congregação de padres, né? De um braço da igreja, que é o Holy Cross. Então, eles nasceram na França, tem colégio nos Estados Unidos, e no Brasil eles tinham lá em Santarém, um núcleo. Se eu não me engano, tem outro em Campinas e um aqui em São Paulo. E lá era muito forte a cultura americana, né? Tanto é que as notas do colégio eram de A a F. Então tinha todas aquelas questões disciplinares bem rígidas. O colégio ele já tinha sido internato. Quando eu fui estudar lá não era mais internato, mas muito rígido. E o inglês era muito presente, porque os caras lá eram todos americanos, os padres, né? Começou aquela pressão. E na escola pública não tinha inglês, né? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar minha grana e vou fazer o curso de inglês particular. Pelo menos eu volto. Quando eu voltar, eu não decepcionarei mais meus pais, né? E aí entrei no inglês, acidente, né? Entrei no inglês, pressão psicológica. E, cara, de repente abriu o turismo de cabotagem no Brasil. E nessa história de abrir o turismo de cabotagem no Brasil, os transatlânticos que vinham da Europa ou dos Estados Unidos, e a Amazônia é um ícone, passaram a entrar no Rio Amazonas e ir não só na Foz, mas ir até Manaus. E Santarém é uma parada obrigatória, né? Faz um reabastecimento na água, etc. Imagina um navio com 400, 800, 1.000, 1.200 passageiros, para passar ali 6 horas, 8 horas na cidade, vão ficar dentro do navio? Não, o que vai fazer? E aí falou, não, vamos fazer aqui um city tour, todo mundo sai do navio, faz um city tour, faz 4 horas, 5 horas de city tour, que é o tempo que o barco precisa aqui, o navio precisa para seguir.
Só que era muito caro ter que levar guias bilíngues de Manaus, que seria a capital mais próxima, ou de Belém, que seria a capital do estado. Passagem aérea, hospedagem, custo de guia e etc., né? Fizeram a empresa responsável pela operação do receptivo desse navio, resolveu fazer nas escolas de inglês ali uma seleção. E aí eu acabei entrando nessa seleção para trabalhar como guia de shuttle bus. Eu tinha 14 anos de idade. E ali, com moleque, 14 anos de idade, eu ganhando $30 da diária. E no final do dia, aquele garotinho ali simpático, né? Ainda tinha cabelo, garotinho parecia um monte de aposentado. Aí a coisinha fofa, no final, aquela coisinha fofa tinha $120, $140 no bolso. Eu falei, uau, quero trabalhar com isso, né? Pô, se num dia que eu faço $140, aí acabei colocando já na minha cabeça, sem nenhum tipo de interferência, quero trabalhar com turismo, né? E aí decidi fazer faculdade de turismo. Então mudei depois de 4 anos, 5 anos, fui embora para Belém, fiz o FPA, me formei em turismo. Meu primeiro emprego foi numa agência de viagens e ainda dentro da agência de viagem, menos de um ano na agência, estagiário na agência, surgiu uma proposta de um trabalho temporário na extinta Transbrasil Linhas Aéreas. Santa Catarina. Isso. E aí eu peguei, falei, pô, vou aplicar. Pô, mas você vai perder aqui, você já está como estagiário, tem tudo para você ser funcionário. Eu falei, não, quero trabalhar em aviação agora, porque é para ter outra experiência. Então, eu estava começando ali numa agência e fui como temporário nessa época. Eles contrataram, acho que 15 ou 20 temporários, né, entre operações de aeroporto e loja. Eu fui para a loja. E aí, nisso, 3 meses depois, corta os contratos de temporário. O meu foi o único que ficou automático. E aí eu já fui atendente de loja, depois trabalhei no SEAT, que era o Centro de Emissão e Apoio ao Turismo. Naquela época não existia bilhete eletrônico, então era tudo PTA, Prepaid Ticket Device, para você mandar uma passagem, seja para qualquer lugar do mundo. Emissão era tudo manual, cartão de crédito era naquela maquininha que você passava o carbono. Então foi um grande aprendizado. Depois voltei para atendente de loja e fiz uma trajetória na Transbrasil de 9 anos. Fui atendente de loja, supervisor executivo de contas, supervisor comercial, gerente geral, e tive a oportunidade de trabalhar no Ceará. Fui gerente de base no Ceará, fui gerente de base no Maranhão temporário. E aí foram 9 anos até eu apagar as luzes, infelizmente, em 2001, quando a empresa fechou, que foi também um baita no aprendizado, né? Então eu vi a empresa fazer essa trajetória e desligar a luz exatamente um ano depois da morte do comandante Omar Fontana, o fundador da empresa. Para mim foi a minha grande escola Transbrasil, né? Fiz muito network, aprendi muito, né? Cheguei num nível gerencial bacana, com outras bases, etc. E como eu entrei na hotelaria, sinceramente, eu não me via trabalhando em hotelaria. E aí, quando eu sempre tive um viés também empreendedor, desde muito cedo. Quando eu saí da Transbrasil, eu decidi que eu estava me formando, queria ter a minha agência de viagens. Só que eu não queria ser mais uma agência de viagem no mercado, que é o que? Basicamente, emissora, emitir ticket. Só vendia passagem aérea, só. E nessa época, dos 9 anos da Transbrasil, eu tive a oportunidade de fazer um network muito grande com o pessoal da Suriname Airways, que era uma estatal do país Suriname, né, que é ex-colônia holandesa, ex-Guiana holandesa. E eles têm uma companhia aérea estatal e faziam voos direto para o Brasil. E esse voo fazia escala também na Guiana Francesa. Então, eu conheci os representantes da empresa na Guiana Francesa, viajei para o Suriname, fiz intercâmbio como Transbrasil para fazer code share, para que, a partir de Belém, sendo o hub dessa empresa, a gente distribuísse os passageiros brasileiros que moravam no Suriname para os seus destinos de origem. Tinham mais de 40 mil brasileiros vivendo legalmente e ilegalmente no Suriname naquela época. Então foi bem legal isso. E quando eu saí, que eu decidi abrir, a primeira coisa que eu fiz foi falar com esses caras, porque independente dos brasileiros que traziam para Belém do Pará para utilizar aquilo como hub para distribuir para o Brasil, eles também eram um hub, teoricamente um hub holandês na Amazônia e um hub francês na Amazônia. Então, eles recebiam voos todos os dias da Europa, da KLM ou da Air France,
Na Guiana Francesa Air France, na KLM no Suriname. A própria Suriname Airways tinha voo para Amsterdã, acho que 5 frequências semanais. E aí esses caras chegavam, passavam uns dias lá na Guiana Francesa, no Suriname, e falavam, pô, tô aqui do lado do Brasil, vou pro Brasil. E a primeira entrada no Brasil sempre Belém do Pará. E aí, a partir dali, eu falei, eles precisavam de operações no Brasil para atender esses turistas, né? Então, hotel, receptivo. E eu falei, vou abrir uma agência receptiva para esse mercado. Deu super certo, muito certo. Cheguei a transportar aí, basicamente, de uma única vez, mais de 100 passageiros para fazer um tour de 21 dias no Brasil. Foi muito legal. E aí, com essa capitalização da empresa, eu acabei falando assim, eu preciso de um outro produto na minha prateleira para não depender só da sazonalidade desse mercado internacional e do income, né? Aí, peguei a representação do STB, do Student Travel Bureau, para o Pará, para a Amazônia, na verdade, para a região norte. Era o único escritório na região norte. E tinha também a parte emissiva de passagem aérea, blá, blá. E aí, com questões que envolvem... Quando você trabalha com agência de viagem, quem trabalha com agência de viagem sabe que você, na verdade, é um cheque em branco, que você trabalha com o capital da companhia aérea e você tem um famoso copete que você tem que pagar de 10 em 10 dias aquela fatura. E nessa história aí, que é uma roleta russa, eu evitei o máximo possível, mas acabou acontecendo de eu começar a fazer fornecimento, crédito de passagem para pequenos fornecedores, pequenas empresas. E essas empresas, por sua vez, prestavam muito serviço para o Estado. Quando muda governo, muda tudo. Então, foi um efeito cascata, isso foi um tombo na nossa empresa na época. Tive que parar a parte de emissão de passagens. O meu principal parceiro do Incame faleceu, que era um cara na França, era quem me mandava mais representante. Eu também tinha um parceiro muito forte na Suriname, que era o presidente da ASRA, é como se fosse a ABAV de lá. Mas esse baque foi forte, né, financeiro na gente. E aí eu falei... E eu também comecei a perceber um fenômeno. Isso 2005, 2001... Não, começou em 2001, 2002. Acho que em 2001 nasceu a Gol Linhas Aéreas, se eu não me engano. Eu tenho 3 historinhas para contar aqui. E aí, nessa história, eu comecei a perceber que estava nascendo ali o novo modelo, que era o modelo digital. Era o famoso e-ticket, né? Bilhete eletrônico. E com a internet crescendo rápido, deixando de ser de escada, começou a aparecer internet a cabo. Ainda não era fibra, né? Mas já estava melhorando a qualidade da internet. À medida que isso acontecia, falando de tecnologia, à medida que crescia a internet e o consumo de dados e a digitalização, as pessoas se tornando mais educadas em utilizar a internet, parava de tocar o telefone. Eu tinha menos demanda procurando passagem, que passou a ser também um negócio que estava na corda bamba em função dos fornecedores que me deram o tombo. Aí eu falei, tem coisa errada. E aí, quando eu comecei a perceber que até pessoas da família não ligavam mais para pedir passagem, elas falavam assim, eu liguei a primeira vez, ninguém atendeu, eu resolvi entrar na internet. Quando eu entrei na internet, eu vi aquela promoção e aí eu resolvi comprar logo antes que eu perdesse a oportunidade. Porque a internet oscilava muito, então podia cair o sinal ou demorava a processar e até você conseguir uma nova conexão. Então eu comecei a perder receita, né? Falei, tem algo errado. E aí em 2007 eu resolvi sair da sociedade. Passei 1 ano e meio trabalhando com a minha esposa na área de construção civil, que foi um outro grande aprendizado. Ela é arquiteta. E depois eu fui trabalhar temporariamente, fiquei quase 1 ano trabalhando como gestor de uma empresa de transportes de locação de ônibus, de frete rodoviário para turismo. Foi uma boa experiência também de gestor, consegui trocar algumas coisas de frota, consegui fazer bastante coisa lá, mas eu não estava feliz. E aí, nessa história, surgiu a Booking, 2009, a Booking.com chega no Brasil. E um amigo meu que trabalhava com turismo no Rio Grande do Norte, ele fazia receptivo de charter. Naquela época estava bombando o charter, recebia quase um charter por dia. Imagina, 200, 250, 300 passageiros. Mercado escandinavo. E o negócio estava bombando lá. Quase eu mudo nessa época para o Rio Grande do Norte, mas não mudei. E aí, nessa história toda, o mercado também lá sofreu um viés, né? Um revés, não um viés, um revés. E acho que alguma questão econômica, dólar, o mercado deixou de vir para o Brasil, passou a ir para a Ásia.
Eles perderam aquele boom do mercado de charter lá no Rio Grande do Norte. E nessa época, meu amigo recebeu uma ligação de um amigo escandinavo dizendo: tem uma empresa indo para o Brasil chamada Booking.com. Eu já estou trabalhando nessa empresa aqui. Se eu fosse você, eu aplicaria. E aí, em 2009, esse meu amigo entrou na Booking. E depois, eu, perdido, né, naquele meu sabático ali profissional, ele falou: cara, eu estou trabalhando na Booking. Você sabe o que é Booking? Eu falei: não. Aí ele falou: entra aí. Ele falou: é a maior empresa no mundo, um marketplace de reservas de hotéis online. É um modelo B2C. Eu falei: o que é B2C? Marketplace, né? Então, fui entender isso. Ele falou: a empresa vai crescer rápido no Brasil. O hub é São Paulo, mas é crescimento América Latina. Você tem um perfil para trabalhar na empresa. Vem para São Paulo. E eu apostei e vim para São Paulo, né? E aí entrei na empresa, foram, como você falou, né, da Transamérica, falou de algumas experiências relevantes que você teve na hotelaria. A minha segunda grande escola foi a Booking.com. Antes de entrar, eu também fui estudar, fui me preparar. Fui entender o que é um marketing digital, o que é um planejamento de marketing, como é que funciona esse mercado. E aí, quando eu entrei na Booking, isso já estava muito mais claro para mim. E fui, na oportunidade de trabalhar na Booking, eu estava num processo de expansão da empresa. Era um ritmo frenético de educar o mercado, o que era um marketplace, o que era um modelo B2C, qual era a diferença entre o B2C e o B2B. Para quem não sabe, o B2C é Business to Customer. Então, você cria um produto, uma estratégia, um serviço para atingir o cliente final. E o B2B é o Business to Business, onde para você atingir o teu público final, você trabalha com empresas, negócios entre empresas, né? Business to Business. E aí, quando a gente fala dessa estrutura, a gente está falando ali de, se eu tenho aqui um hotel, mas esse hotel, para ser encontrado pelo consumidor, pelo hóspede, ele tem que passar por uma operadora, por uma agência de viagens, às vezes por um freelance, por um atendente. Então, aqui tem um efeito cascata muito grande, né? E a ideia era fazer esse jump, né? Direto hotel-cliente. Então, foi bem desafiador, foi bem legal e bem desafiador. Na época, para trabalhar na Booking, era preciso até ter fax, né? Quem está ouvindo lembra dessa história. Era obrigatório, se não tivesse fax, não entrava na Booking, porque não tinha ainda uma tecnologia suficiente de segurança. E foram 3 anos intensos. Fui gerente para o mercado do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Bahia. Depois trabalhei no Sudeste, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Vários destinos, tanto cidade como São Paulo, capital, interior, serra, mar, e o Nordeste, a Bahia quase inteira, o litoral da Bahia inteiro, mas a região de Serra da Bahia, enfim, mercados como eu abri, como Fernando de Noronha. Então, a Booking, para mim, foi uma grande escola, um divisor de águas, e permitiu a gente criar a Hotel B2C, o que ela é hoje. Porque nós percebemos justamente no mercado, a pauta aqui é falar sobre carreira, né? A gente percebeu que na hotelaria independente, né? Para quem não sabe, hotelaria independente é tudo aquilo que não é rede, né? Às vezes tem até redes regionais, mas é uma hotelaria independente. E a gente percebeu que na hotelaria independente, de um modo geral, faltava esse conhecimento, faltava esse profissionalismo. A gente mesmo, como OTA, né? Online Travel Agency, a Booking.com é uma OTA, a gente percebia que quando a gente chegava para visitar um hotel, a nossa meta era aquisição, era botar o hotel popular a plataforma. E depois de um tempo de popular essa plataforma, a gente também fazia performance, que é justamente fazer o hotel gerar resultado. A plataforma vive de comissão, então ela tem que vender. Então eu tinha que mostrar para o hotel todos os recursos, como funcionava o algoritmo, todos os recursos da plataforma, para que o hotel performasse bem ali e vendesse, gerasse venda para gerar receita para a empresa. E era muito difícil, porque quem está me escutando que é um hoteleiro, principalmente na hotelaria independente, quando você é o gerente geral, é o dono que está com a barriga no balcão, você faz tudo. Eu conheço donos de hotel que se envolvem até em café da manhã. Então, você é o administrativo, você é o financeiro, você é o psicólogo, você é o advogado, você cuida com o fornecedor, você contas a pagar, contas a receber, manutenção, é uma infinidade de coisas que você conhece bem por todas as áreas que você trabalhou. E aí, o que acontece? Quando chegava na parte de estratégia, como eu vou vender, quais são os recursos que eu vou utilizar, como eu vou performar bem, como eu faço para estar na primeira página de resultado, como eu faço para ter mais visibilidade, como eu faço para ter mais clique e conversão,
faltava braço. Ou faltava tempo, porque o cara estava insanamente ali na operação, ou faltava braço. Não tinha realmente alguém que entendesse em fazer aquilo. E muitas das vezes eles pegavam todo aquele pacote de recomendação e botavam numa gaveta. Passava ali, Oswaldo, 3 meses, a gente voltava lá, às vezes o hotel estava performando pior do que quando a gente tinha feito a visita 3 meses anteriores. Então, o que nós pensamos como Hotel B2C foi justamente criar uma empresa, né? Esse é o nosso propósito. Nós somos uma empresa de terceirização na parte de inteligência de negócios, na gestão de vendas online. Então, a gente faz basicamente o revenue. Eu vou dizer basicamente porque não é só isso. O revenue ele é parte do processo, mas eu tenho que entender o meu hotel individualmente dentro daquele contexto, dentro do ecossistema dele, como ele está posicionado. Então, é uma análise muito profunda. Eu tenho que entender ali naqueles 360 graus de análise qual é a percepção que o consumidor tem sobre o produto, como ele está posicionado, como é que está o ranqueamento dele dentro dessas plataformas, o que ele utiliza, o que ele não utiliza, que tipo de plataforma ele utiliza para se vender, como é que é o e-commerce dele, ele tem automação, as ferramentas de PMS, de motor, de gestor de canais, elas estão integradas, como ele trabalha o estoque dele, se ele entende das métricas sobre a sazonalidade, eles têm muito conhecimento empírico, de anos de negócio, e às vezes já passou de pai para filho, está na 2ª, 3ª geração. Mas, quando você entra para a parte de dados, contra números não há argumentos. A nossa estratégia como Hotel B2C é justamente trabalhar a mineração desses dados, e esses dados todos têm acesso. Esses dados estão aonde? Estão nas OTAs, estão nas agências online, estão dentro do Google, estão dentro do motor de reservas, estão dentro do gerenciador de canal. Então, todo meio eletrônico tem uma plataforma, tem um dashboard de gestão e tem relatórios gerenciais, relatórios de performance. Ali estão as estratégias, ali estão os negócios, ali estão as respostas. Então, às vezes, o hotel fala, por que eu não vendo bem? Porque eu não estou bem posicionado? Então, tem um monte de porquês e aí ele sempre coloca a culpa no outro. Ou é a sua equipe que não tem capacidade, ou é o outro, o gramado do outro é mais verde do que o seu. E às vezes não, é só uma questão de interpretação de dados para você transformar aquilo numa estratégia mais assertiva. Então, nós somos mineradores de dados. A empresa ela é data-driven. Tudo que a Hotel B2C faz é baseado em dados. Então, não tem um emocional, tem um racional em cima dos dados que a gente analisa. E aí eu vejo também a importância da educação continuada, né? Isso nos força cada vez mais, o Hotel B2C também está se especializando. Então, sempre estamos fazendo... Ensinar é um ato de aprender também. Então, o convite que você nos fez com o Hotel College foi perfeito. Há sempre uma troca, a gente aprende bastante também, ouvindo até os hoteleiros. E como consultores, né? E a nossa consultoria ela é diferente, ela é uma consultoria que mete a mão na massa. Não é aquela consultoria tradicional que faz uma imersão numa propriedade, identifica vários problemas e te entrega um relatório de soluções e o hotel executa. Não. A única forma que a gente percebeu pelos anos de experiência em agências online para que isso desse certo era a gente fazendo um diagnóstico, fazendo um plano de ação, combinando com o hotel, esclarecendo para o hotel como nós vamos executar aquele plano de ação. O hotel, entendendo aquele propósito e concordando com aquele propósito, nos dá a carta branca para isso, e a Hotel B2C ir lá executar, né? O que a gente chamava na Booking de milk the cow, fazer a vaca dar o leite, né? Então, a gente vai lá fazer a performance daquilo, tudo aquilo que a gente imaginou. E parte desse processo entra o RM. E na educação continuada, né, é entender cada vez mais de marketing, é entender cada vez mais de branding, é entender cada vez mais de como você pode se envolver, não se envolver, mas entender da parte do custo do hotel, porque isso tem um impacto muito grande na estratégia que a gente adota. Então, para isso, você tem que ter um controle muito, muito assertivo para entender, tirar um pouco aquela estratégia de só estar olhando a estratégia do vizinho. Faz o exercício interno também. Quanto é o meu custo? Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Qual é a diária média que eu quero? Qual é a taxa de ocupação que é aceitável no hotel e saudável para o hotel? Qual é o faturamento que eu preciso, considerando que o meu hotel tem uma sazonalidade? Então, são esses questionamentos também que a gente procura junto com o hotel
fazer com que o hotel também evolua e se eduque, né? Procure entender essa parte que nós não somos especialistas em custo, mas ela é fundamental como parte do negócio. E também outros fatores de acompanhamento tecnológico. Mas é legal porque nessa trajetória passa um filme, né? Parece que foi assim fácil, que foi da noite para o dia, mas envolve assim muito aprendizado que é contínuo. O aprendizado é contínuo. Agora, recentemente, a gente tem buscado, nesse aprendizado contínuo, Hotel B2C, ver feiras internacionais. A gente teve a oportunidade em 2019 para a Direct Book Summit, em Miami. Essa feira é uma feira sensacional, é uma feira promovida por uma empresa inglesa. Eles fazem 3 feiras durante o ano no mundo, uma na América, que normalmente é nos Estados Unidos, uma na Europa, e sempre mudando de país, né? E a outra na Ásia. Então, são 3 feiras anuais. Aí depois veio a pandemia, a gente acabou não indo. Esse ano está acontecendo em Chicago, agora em setembro, mas infelizmente acho que não vamos poder ir em função de outras agendas que a gente já se comprometeu, mas já está no nosso radar para 2024, junto com outras feiras que acontecem importantes na área de hotelaria, na Espanha e na Alemanha também, que tem uma, como você falou, né? Acho que o que está mais parecido com o Brasil, a Ásia, além da distância, mas eu acho que o que está mais parecido com o brasileiro é realmente os Estados Unidos e a Europa, né? Faz parte mais da nossa cultura essas 2 referências. Então, a gente procura também trazer, participar dessas feiras, entender onde a gente busca conhecimento, muito do que está acontecendo lá fora, de tecnologia, de avanço tecnológico, de leitura de artigos, né? Inclusive, eu até recomendo se ler artigos, buscar artigos de sites internacionais. Hoje por mais que você não fale inglês, você tem muitas facilidades tecnológicas como o Google Tradutor, vai lá, copia, cola, traduz. Hoje nem precisa copiar e colar, você simplesmente seleciona o texto, traduzir. E você consegue ali ter um entendimento do que está acontecendo lá fora para essa profissionalização.